Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.câmaracanas.usp.gov.br, TV Câmara, bem como aos munícipes, vereadores presentes e técnicos da Diretoria Municipal de Saúde de Canas, que irão nos auxiliar a conduzir os trabalhos na tarde desta segunda-feira. Esta é a audiência pública da Diretoria de Saúde de Canas, referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública de conformidade com a Lei Municipal 558/17, de 6 de setembro de 2017. Convido os senhores vereadores e público presente para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Queria agradecer a presença da Lucélia Busato, assessora administrativa da Saúde, Diego Marcondes, assessor adjunto de Saúde, Emanuel Luceno, diretor da Fazenda e Planejamento Econômico, Alceu Júnior, vereador, Edson Afonso de Lima, vereador, e a presença da colaboradores da Câmara Municipal também. Continuando, agradeço novamente a todos e passo aos senhores técnicos da Prefeitura. O Emanuel. Passa a palavra. Boa tarde a todos os presentes, bem como aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, no YouTube. Nós vamos, a partir de agora, então, apresentar o relatório de gestão municipal do SUS, referente ao período do primeiro quadrimestre de 2023. A título de introdução, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores dos municípios, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir um modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme anexo 1º da Resolução número 459, de 10 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, número 246, de 21/12 de 2012. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a EC 29, estabelece, artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período de suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso aqui. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput. Artigo 41. Os conselhos de saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor de saúde sobre a repercussão da execução desta lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Agora, da identificação, trata-se do município de Canas, estado de São Paulo. O período é o quadrimestre a que se refere o relatório, é o primeiro quadrimestre de 2023. Razão social, Fundo Municipal de Saúde de Canas, CNPJ 11.943.646.1000 Instrumento legal de criação do Fundo Municipal de Saúde, Lei Municipal número 14, de 29/4/1997. O endereço é Avenida 22 de Março, número 515, Centro, Canas, São Paulo, CEP 12.615.000. Telefone 3151-6003 ou 3151-1169.
E-mail saude@canas.sp.gov.br. A diretora de saúde é a Vanessa Amorim Medeiros, que tomou posse em 23/7/2021. O Plano Municipal de Saúde em vigência é o 2022 a 2025, aprovado pelo CMS, Conselho Municipal de Saúde, em 31/8/2021. Data da última Conferência Municipal de Saúde, 31/8/2021. Data da última plenária de saúde, 3 de março de 2023, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, 20 de março de 2023. Das campanhas realizadas no primeiro quadrimestre de 2023, temos campanha de vacinação Covid-19 bivalente, campanha Janeiro Branco, saúde mental, campanha Janeiro Roxo, orientação quanto à hanseníase, campanha Março Lilás, prevenção de câncer do colo de útero, campanhas de vacinação, influenza e Covid-19 bivalente. Da subfrota da saúde, temos 14 viaturas. As viagens realizadas no primeiro quadrimestre do corrente ano: em janeiro, Taubaté ao São José, 26 viagens, Taubaté 38, São José dos Campos 16, São Paulo 16, Campinas 1, Santos 1, Caraguatatuba 6 viagens. Em fevereiro, Taubaté ou São José dos Campos 27 viagens, Taubaté 38, São José dos Campos 10, São Paulo 9, Santos 1, Caraguatatuba 2. Em março, Taubaté e São José dos Campos 29 viagens, Taubaté 63, São José dos Campos 9, São Paulo 16, Caraguatatuba 5, Campinas 3. Em abril, Taubaté ao São José dos Campos 29 viagens, Taubaté 60, São José dos Campos 13, São Paulo 11, Campinas 1, Caraguatatuba 5, Santos 1 viagem. Da estratégia Saúde da Família, o ESF, o número de famílias cadastradas até esse período, primeiro quadrimestre, são 1.702 famílias cadastradas no ESF. Do demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, do imposto líquido, o realizado foi R$ 1.065.007,38. E aí o quadro que vocês têm em mãos demonstra aí a origem, né? Quais são as receitas. A título de exemplo, IPTU, ITBI, ISS, Imposto Retido na Fonte, e ITR, além de juros e multas. Transferências constitucionais legais realizadas até o período, R$ 6.745.208,74. Das receitas para a apuração da aplicação das ações em ações e serviços públicos de saúde, ele é igual o imposto líquido mais as transferências constitucionais e legais, representou R$ 7.810.216,12. Ok. Tiveram também Só vou deixar anunciado aqui a presença da prefeita municipal Silvana Zanin e o vereador Paulo Cel Pilar. Ok. Agora nós vamos sobre meu cortou aqui. Deixa eu puxar. Você tem outro aí? Só um minutinho que a cópia que eu tenho aqui está cortando uma informação. Eu vou pegar aqui no celular.
Obrigado. Esse aqui tá menor. Então, ainda sobre o demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, agora lá no finalzinho do relatório, nós temos lá as receitas adicionais para financiamento de saúde, transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, totalizou R$ 236.773,14. Total de receitas adicionais para financiamento da saúde, acumulado no período, foi R$ 329.542,40, representando 28,22%. Então aí está o detalhamento das receitas, os estágios de despesa orçamentárias. Então aqui trata-se de despesa. Então ele totalizou aqui R$ 2.198.280,47, detalhados aqui em atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Sobre o quadro de aplicação de recursos na saúde, o mínimo legal, o constitucional, é de 15% da receita dos recursos próprios. Então teria que ter sido aplicado pelo menos R$ 1.171.532,42, mas o município aplicou R$ 1.177.138,58, demonstrando aí então um excedente de 0,07%, representado pelo valor de R$ 5.606,16. Então o mínimo legal foi aplicado e teve um excesso de R$ 5.606,16. Depois nós temos o detalhamento das despesas. Então, do valor das despesas, nós temos aí o detalhamento em que foram gastos, Então temos aí vencimentos e vantagens fixas, que é a folha de pagamento, obrigações patronais, que é o INSS, indenizações trabalhistas, que são as rescisões, diárias de motoristas, material de consumo, serviços de pessoa física e também de jurídica, serviços de tecnologia da informação, que envolvem internet, etc., aplicativos, programas de TI, obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes, enfim. Esse quadro ele detalha tudo isso daí, são vários itens, vários valores, que vocês poderão estar analisando aí, quem tem a cópia, Também quem nos acompanha pela internet está passando um slide aí, pode pausar e verificar detalhadamente. Além disso, essas informações são disponibilizadas no portal da transparência. Mas também, se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato com a saúde ou com a contabilidade. Nós teremos o prazer de passar informações àqueles que assim pedirem. Então são várias as informações aí, Como é um relatório mais detalhado, eu não vou me ater a cada item, mas está à disposição de vocês aí para analisarem item por item. Agora, com base já no histórico das nossas audiências, eu suponho que nos perguntariam sobre o investimento em medicamentos. Eu destaquei, então,
Despesas específicas com medicamentos. No período em análise foram realizadas despesas específicas com medicamentos, que no relatório que vocês têm em mãos aí vai estar identificado como material farmacológico, representou um montante de R$ 144.166,31. Então, nos próximos slides estão demonstrados informações do empenho, número do empenho, os credores, né, que são os fornecedores, de quem o município comprou os medicamentos, os dados dos documentos fiscais, ou seja, o número da nota fiscal, os processos de compra ou de dispensa de licitação, os valores de liquidações e a fonte de recurso, ou seja, qual recurso foi utilizado, recurso próprio, recurso estadual ou recurso federal. Então nós temos aí o subelemento, né, é um dado contábil, 3390-3009, que é o material farmacológico. Então, quando a gente vai apropriar as despesas lá na contabilidade, nós utilizamos esta conta contábil. Então, tudo que for empenho, liquidação referente a medicamento, está sendo liquidado, né, utilizada essa escrituração contábil 3390-3009. Então, nós temos aí com recurso do Tesouro, o valor expresso aí, que é na primeira... com recurso próprio, tá? 5.277,46. E aí tem o detalhe aí do fornecedor, número do empenho, documento fiscal. Depois, com recursos estaduais, foram gastos R$95.090,26. E com recursos federais, R$43.798,59, totalizando então a aquisição de medicamentos no primeiro quadrimestre, R$144.166,31. Das despesas com saúde não computadas para fins de apuração do mínimo percentual, relembrando que pelo menos 15%, as despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo constam no artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012. Então o artigo 4º vai dizer: não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde, pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área, assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde, e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Eu passo a palavra para o presidente
Caso alguém queira participar, fazer algum questionamento. A palavra está aberta. O vereador que quiser ocupar a palavra, alguns da mesa que quiser ocupar a palavra, prefeita, os vereadores, aí da diretoria de saúde também, está aberta a palavra. Está com a palavra aí o vereador Alceu Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar a nossa prefeita, Silvana Zanin, cumprimentar os demais colegas, aos servidores da Prefeitura Municipal de Canas e a todos os munícipes que acompanham esta audiência pública. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente aqui, fazer aqui algumas considerações. O primeiro deles é destacar a importância, né, que tem a audiência pública, em que pese nós não tenhamos assim uma participação da população efetivamente, mas acredito que depois pelas redes sociais, pelo YouTube, a população ela poderá tomar ciência do que foi aqui discutido, exposto, né, pelos técnicos da prefeitura. Então, sempre destaco a importância das audiências públicas no que diz respeito à transparência das informações, né? Muito embora muitos dados nós já temos no portal da transparência, mas tem questões que elas são levantadas em audiências públicas mesmo. Então, primeiramente, destacar a importância dessa audiência pública. A segunda questão, senhor presidente, eu gostaria de deixar destacado aqui, se possível for, para que a cópia disponibilizada ela fosse um pouco maior, porque essa daí ela é meio pequenininha. Ela saiu, o slide saiu em 2 folhas aí, então na numeração ficou meio complicado para olhar. Tá bom? Então deixar aí só na hora que for tirar a cópia, fosse, né, eu e o Theo ralamos ali. Se depender da secretaria aí, a gente vai tomar providência. Tá? Obrigado, senhor presidente. Outra coisa, gostaria de deixar, também aproveitar então o ensejo de fazer aqui alguns questionamentos. A primeira delas, eu gostaria de perguntar sobre a questão dos médicos aqui no nosso município, se é possível apenas mencionar quantos médicos nós temos atualmente atuando no município e quais são as especialidades. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, não sei se é melhor respondendo ou quer anotar tudo e depois responder de uma vez. Então, a primeira é essa. Gostaria só de saber a quantidade de médicos que nós temos e quais são as especialidades. Então, nós temos um médico da saúde da família, da estratégia da família, um psiquiatra, uma pediatra, uma ginecologista e obstetra. Temos também alguns profissionais que não são médicos, mas que são da área da saúde também, uma nutricionista e uma acupunturista. Sem contar a fonoaudióloga, psicóloga, cardiologista, gente, cardiologista. Temos uma cardiologista também no município. Perfeito. Que na atenção básica são exigidos 4, mas nós temos mais 2 especialidades, que é a psiquiatria e a cardiologia. Os 2 são a mais. Não, só aqui em Canas que tem, é um plus. Perfeito. É importante deixar assim consignado, né? Porque depois quem acompanhar a audiência pública poderá ouvir, né, essas questões. Então, acho importante deixar frisado aqui. O que me motivou também a fazer essa pergunta é que no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, nós temos 3 estabelecimentos cadastrados no CNES. Nós temos a própria Secretaria da Saúde, que eu acredito que seja a parte administrativa, né,
da saúde, nós temos a UBS e nós temos o ESF. Na UBS, cadastrado como médico, nós temos uma pediatra, né, que é a doutora Gabriela Junqueira. Nós temos, esse QNAS aqui, QNES, a data de atualização dele é 3 de maio de 2023. Nós temos ainda, em maio, cadastrado aqui, como cardiologista, a doutora Leandra. E olhando assim no portal da transparência, eu não localizei o nome da doutora Leandra lá. Então, não sei se está desatualizado, se por acaso ela saiu recentemente ou não. Só estou fazendo essa exposição só para explicar, né, o motivo da questão, né? E ainda, dentro da UBS, a doutora Mariane, que é médica ginecologista. Então, nós temos dentro da UBS, cadastrado no QNES, um médico pediatra, doutora Gabriela, doutora Leandra, cardiologista, e a doutora Mariane, que é a ginecologista. E dentro do ESF, nós temos a médica, a doutora Carolina, estratégia da família. Não sei se é essa que está atendendo. Não? Então, aí o segundo eu ia falar. Dr. Luiz Antônio Rodrigues Alves Pereira. É isso mesmo? Esse é do Estratégia da Família. Essa doutora Carolina, ela não é. Tá, estou te perguntando porque no QNES aparece o Dr. Luiz Antônio como autônomo. É porque eu procurei também o nome dele no portal da transparência, eu não achei lá na remuneração. Então, não sei a forma que ele foi contratado, por isso que me causou essa preocupação. Então, vou só deixar isso consignado aqui para vocês, essa observação, até no sentido de, se possível for, fazer a correção aqui no QNES. Confesso que eu não sei qual desdobramento que isso tem, né, a ver para a área da saúde, né? Mas foi essas observações que eu vi e que me motivou a perguntar quais são os médicos que estão atuando, tá? Apenas isso daí. Mas com relação aos médicos, feita essa consideração, estou satisfeito também com as respostas. Segunda pergunta é sobre se no nosso município nós temos, se a resposta for sim, como que é o procedimento, se não seria interessante nós termos a telemedicina. Vamos lá. Não temos, mas é bem interessante. Mas no momento, Alceu, eu acho que todos os médicos lá estão sendo bem utilizados. Caso haja algo assim que a gente veja que não esteja dando conta, hoje em dia é uma ótima posicionamento. Eu mesma, muitas vezes, consulto com médicos de São Paulo pela telemedicina. Mas nós temos um município pequeno que eu acho que, às vezes, os munícipes talvez não chegariam a entender isso. Mas se chegarmos a uma demanda maior do que temos, vamos sim. Nós estamos melhorando a forma de marcar as consultas, para que todos sejam atendidos de igual maneira. E não assim, eu chego lá, marco uma consulta no mês de maio, quero uma no mês de junho, quero uma no mês de julho. O justo é uma igualdade para todos os munícipes. O que tira essa igualdade é você estar passando mal. É o que acontece em qualquer lugar. Você está passando mal, você pode ir 10 vezes no médico. Agora, se você tem como agendar, porque você vai fazer exames de rotina, aí a gente tem que dar uma equilibrada com aquele que eu peguei lá na última semana, 3 mães. Uma estava com... Cada uma, não vou citar o que tinha cada criança, mas as 3 foram atendidas. Por quê? Porque era emergência. Tá? Lembrando que é uma UBS, não um pronto atendimento. Mas ali é o que eu falo para todos eles. No dia a dia, vamos ver o que falta e vamos melhorar. A gente tem que tratar cada munícipe que vai lá como se fosse da família da gente, porque um dia pode ser. Tá? Então, a gente tenta sempre fazer o melhor, mas gostei muito da ideia. Se tiver uma demanda maior, podemos pensar sim. Perfeito, prefeito. Eu mencionei isso também porque,
com o advento da tecnologia, né, é importante a gente pensar em outras alternativas, até porque eu não digo nem só a telemedicina relacionada aqui às consultas dentro do município de Canas, mas de repente até uma consulta, eu não sei como que isso se daria, né, em outras localidades, que pudesse até, vamos dizer assim, reduzir o custo, né, de locomoção, de repente, daquele munícipe, né? Talvez daria mais conforto para ele. Então, me refiro mais no sentido da consulta para fora, né? Então, isso é uma questão que poderia ser pensada, mas é mais uma curiosidade que eu tive também, tá bom? A terceira questão é se eu ouvi atentamente, né, com relação aos medicamentos que foram adquiridos, né, a gente viu também no portal da transparência, estive lá no gabinete da prefeita, ela me mostrou também. Dentro disso, eu gostaria de saber se seria possível a disponibilização no portal da transparência da prefeitura a relação do REMUME, que é justamente essa relação municipal de medicamentos, até para que a população tivesse acesso quais são os medicamentos, né, que estão dispostos para ela no posto de saúde. Isso estou falando do ponto de vista do portal da transparência, tá? Se seria possível a disponibilização desse REMUME no portal da transparência. Então, vou repetir o que eu disse para você, até eu me surpreendi, mas sozinha ali pensando com os meus botões já sei a resposta. Nós gastamos em média, acho que você falou, Emanuel, 390 e tantos mil até hoje, não foi? Nós compramos 300 mil, o problema é que é por quadrimestre. Então, esse valor, por exemplo, foram lá solicitar um medicamento hoje, que chegou hoje no posto. Então, a nota emitida, depois faz-se o pagamento. Então, nós já passamos dos 300 mil reais, com a graça de Deus. Então, temos, para todos os munícipes saberem, temos mais que os medicamentos normais de qualquer UBS da Redondeza. Tem a primeira farmácia que todos veem, tem uma segunda, com um depósito de tudo que tem naquela, tem na outra, para que a gente não sinta a falta que foi sentida e a culpa não foi da Prefeitura de Canas. Nós comprávamos todas as vezes e a empresa muitas vezes falhava, não encontrava. Então, nós fizemos o nosso máximo e agora está dando tudo certo. Não estão mais assim, falta isso, falta aquilo. A maior parte dos medicamentos, das receitas, tem na UBS. Jamais teremos todos, pois é uma farmácia de unidade básica, não é uma farmácia particular. Quantas vezes vocês foram a uma farmácia particular e você não encontrou o medicamento que você queria pagando? Lá tem medicamentos que durante esses 2 anos muitos munícipes pediram. E de maneira genérica, não é para agradar um ou outro, é para agradar todos. Então, para os primeiros 4 meses, que não coube aí, nós estamos no 5º, 300 mil reais, e agora nós temos um sistema. Respondendo a sua pergunta, depois que o sistema estiver todo alimentado, a gente pode ver uma maneira de fazer isso. Agora, eu não posso responder se eu consigo ou não, sem terminar o sistema está sendo alimentado. Cada munícipe que chegar lá, a intenção é esta. Silvana Comeique da Silva Zanin. Eu moro em Canas, eu tenho direito de pegar medicamento? Tenho. Qualquer munícipe tem. Desde que tenha uma receita atualizada, que o farmacêutico lá vai marcar no seu nome o que você está pegando, dar a quantidade adequada, porque é uma questão de segurança também farmacêutica, que a gente tome os medicamentos de maneira que o médico prescreva e não como a gente quer, porque às vezes até eu faço minhas artes, mas a gente não deve. Certo? Então, todos teremos o direito, sim. E, vou bater palma, a farmácia está ficando do jeitinho como eu imaginei desde o primeiro ano. Está dando certo. Perfeito. Só esclarecendo aqui que esse REMUME, ele não é exatamente a quantidade de medicamentos que nós temos hoje ofertado pela Prefeitura. O REMUME é a Relação Municipal de Medicamentos, inclusive a Prefeitura já tem esse relatório. Esse relatório que eu estou mencionando aqui, ele já existe, né? Inclusive até em 2021,
teve um fato que aconteceu aí que a gente acabou tomando conhecimento também dessa relação. Então, o município já tem. Eu acho que parece que a última versão dele é de 2015, se não me falha a memória. Então, é justamente esse relatório que a gente está se referindo, que são a relação mínima de medicamentos, né, dispostos à população. A gente sabe também que com a quantidade de medicamento está sendo comprado, a gente sabe que ocasionalmente vai acontecer de alguém ir lá pegar um medicamento e não ter naquele momento. A gente compreende isso, com relação a isso, sem problema nenhum. Então, o foco da minha pergunta é essa relação de medicamentos que o município já tem, que por lei tem que ter, já existe lá. Se esse pode ser disponibilizado para que a população veja quais são os medicamentos, de repente ela precisa de um medicamento que ela não tem assim, muito conhecimento, e às vezes são medicamentos que não são ofertados pela rede pública, né? Às vezes pode acontecer. Então, se ela tiver informação prévia, ela nem vai se despender para ir lá, né, para poder... Eu faço muito esse comentário que você está falando, que muitas vezes eu ligo e falo, Lucélia, tem um remédio igual a esse, pergunta para o médico se pode, um nome genérico, o nome certinho. E esse Remume, ele foi ampliado. Então, é até bom que todos vejam que nós não compramos o mesmo número de medicamentos, itens. Nós compramos muito mais itens do que tinha antes. Compramos itens embasados no pedido da população. Então, terminando lá, que por enquanto ainda está meio entrando no ritmo de informatizar tudo, quando tiver num ponto que dê para saber certinho, tudo cadastrado, aí é fácil. A partir dali é só alimentar o sistema. Gente, eu vou pedir 1000 desculpas, mas eu não sabia. Eu tenho gente me aguardando lá, tá? E uma boa tarde para vocês, foi um prazer. Se quiser alguma pergunta, eu ainda respondo. Não Do Remume, deixa eu falar um pouquinho. Em 2001, ele foi atualizado. Todos os médicos da unidade, eles têm acesso a esse Remume. Mas esse Remume nosso, ele tinha não me lembro quantos medicamentos, sendo que só 48 é do SUS. O resto não. O resto foi a prefeitura que comprou. E agora, com essa nova remessa, nós vamos ter 211 ou 214 medicamentos. Eu estou dizendo porque isso, acho que talvez para a prefeitura seria até mais interessante fazer essa disponibilização, porque você deixa evidenciado aquilo que é obrigação do SUS e aquilo que a prefeitura está colocando a mais. Acho que talvez para a prefeitura ficaria até interessante isso. E no nosso Remume está lá assim, para asma, quais os medicamentos que tem para asma, verminose, bronquite, desinteria, tem para tudo, está tudo separadinho por área. Não. O nome dos medicamentos. Theo, fala no microfone para ficar gravado. Ele está querendo saber o nome dos medicamentos. Não, mas isso é uma segunda etapa, né? Vamos por parte. Não, o que ele quer, Theo, é igual um item de supermercado. Você vai ao supermercado, você faz só a lista, arroz, feijão. Ele quer os nomes dos medicamentos que são comprados pelo município de Canas. Tá? E nós ampliamos, e vamos lembrar que lá em Lorena ocorre o mesmo. Eu não sei o número certo, você é contador, eu sou professora de português. Mas eu sei que o governo federal está mandando menos da metade dos itens que mandava para todas as cidades. Ocorre com Lorena? Muito provavelmente. Você entendeu? Então, além de faltar nas farmácias para entregar, o governo federal deixou de mandar metade do que ele mandava. Aliás, é mais, é 60%. Então, a prefeitura teve que comparecer mais ainda. E deu no momento de crise que as empresas não tinham como fornecer, tinham contratos já prontos e não conseguiam fornecer. Agora nós temos, eu não vou falar o número exato jamais, mas em média 30 contratos com empresas que vêm até do Rio Grande do Sul, que a gente nem imagina, nem sei onde são, mas por enquanto está entregando muito bem. Hoje já chegou um novo medicamento que uma munícipe foi lá. Como é que é o nome mesmo? Já chegou lá, a munícipe foi pedir lá, e
E eu falei, está chegando, vamos rastrear o remédio. Então, o remédio já chegou, está chegando a todo dia. Hoje foi até engraçado, né? Acho que passou-se uma meia horinha e o remédio chegou. Aí eu liguei, gritando, chegou o remédio. Certinho, gente. Então, uma boa tarde a todos. Foi um prazer. Da próxima vez eu marco minha reunião às 15, mas tem gente lá esperando, a gente não pode deixar, tá? Uma boa tarde a todos. Posso dar uma palavrinha só? À então, vontade. Silvana, eu ouvi a fala do Alceu. Ele parece que não está nem questionando a quantidade, o que tem e o que não tem no posto. Ele está só pedindo que seja informado na internet, que o munícipe entre lá e veja o medicamento que tem disponível no posto. Eu estou precisando, por exemplo, de losartana. Eu vou lá, poxa, lá tem losartana, vou lá buscar o losartana. Não tenho amoxicilina, então não vou lá porque não tem amoxicilina. É bom para a prefeitura também essas informações, porque o município já tem informação direta na sua casa, entendeu? Isso já tem que ter no posto de saúde um controle interno sobre os medicamentos que tem ou não tem no posto, para não ficar aquilo que eu sempre falo, a dita cuja sacolinha. Entendeu como é? Que vai lá, eu sou amigo não sei de quem, e pega a sacolinha. Eu sei que isso não tem no posto, mas pode acontecer, em alguns lugares tem. Então, eu acho que isso é um controle muito bom, não só para a prefeitura, mas como para os munícipes também. Então, eu estou na minha casa, estou precisando com uma receita lá, vou ver o que tem lá que não tem. Aquilo que não tiver, eu vou procurar, ver se é remédio de posto, se não é remédio de posto, se é a prefeitura. Então, isso que a Lucélia falou aí, que tem 40 e poucos itens, que é do governo. E hoje nós vamos ter mais de 200 itens, né? 214 itens, que tirando 40, quase 180 itens, que a prefeitura está colocando por fora, lá no posto, para atender a população. Isso é muito importante. Em grande quantidade, viu? Então nós vamos fazer separadamente o que é do governo, o que é da prefeitura, para saber de onde vem e para a pessoa falar assim, às vezes vem 20 itens, não acha 2. Eu vou repetir 1000 vezes. Infelizmente, não tem como ter todos, porque não é uma farmácia particular. Mas a maioria, 75%, 80%, encontra-se lá. O problema só existe quando uma pessoa ela gosta daquele medicamento. E eu conheço que a minha sogra é assim, eu quero aquele. Aquele é difícil. Às vezes, o nome que ele tem, o nome específico, que eu esqueci como chama aquilo, o nome genérico, ele já existe. Agora, se procurar a marca, aí não tem jeito. Esses dias aconteceu lá também, dipirona. A pessoa queria dipirona de 1 miligrama. Tem de meio, que é o de 500. A pessoa não quis tomar 2 comprimidos. Outra coisa, chegou uma caixinha de comprimido da FURP com 50 blisters. Chegou, já saiu tudo. Então, o resto vai ser a prefeitura que vai comprar o resto dos dipironas. Sim, mas o melhor da história é que está dando tudo certo. Graças a Deus. Tá, gente? Boa tarde para você. E aproveitar aqui a presença do vereador Hernani. Tá, Hernani? Se quiser ocupar lugar aqui no plenário, pode vir ocupar, tá bom? Senhor presidente, só concluindo aqui, mas exatamente o objeto da questão do REMUM é exatamente isso que o senhor pontuou, tá? Perfeito, é exatamente isso que era o nosso objetivo, tá? É bom saber também que logo, logo a prefeitura colocará disponível, né, no portal da transparência. Acho que isso é importante, só tende a crescer, né, o município no que diz respeito à transparência pública, né? E por fim, senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer aqui uma ponderação com relação a as pessoas que recebem o Bolsa Família, embora seja uma questão da área social, ela tem um reflexo na área da saúde também. O governo federal ele tem lá um programa de avaliação chamado IGD, Índice
de gestão descentralizada, que faz a medição, né, desse índice no município. E ele pega 3 áreas: social, educação e saúde. E dentro da parte da saúde, já que nós estamos numa audiência da saúde, ele diz o seguinte: em fevereiro de 2023, 1.088 beneficiários tinham perfil para acompanhamento das condicionalidades de saúde. Ou seja, 1.088 pessoas que recebem, né, esse auxílio do governo, eles preencheram esse perfil para ser acompanhado, né, acompanhamento das condicionalidades da saúde. Compõe o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e as mulheres. O município de Canas conseguiu acompanhar, desses 1.088, 744 beneficiários, o que corresponde a uma cobertura de 68,4%. O resultado nacional de acompanhamento, ou seja, a média nacional, está em 78,8%. Ou seja, o nosso índice está bem abaixo da média nacional. Eu gostaria só de deixar isso aqui constatado, deixar essa questão, porque eu confesso que também estou me inteirando, né, desse assunto aqui, mas pelo que me consta, né, quando fala de crianças menores de 7 anos, eu acredito que envolva questões de pesagem de criança, né, as pessoas que são beneficiários de Bolsa Família, que têm crianças nessas condicionalidades, elas devem ser acompanhadas, né, alguma questão na área da saúde, que seja pesar, seja outras vacina, outras questões lá. Então, de 1.088, nós conseguimos acompanhar 744. Então, tá bem, vamos dizer assim, tem muita coisa para chegar no 1.088. De repente, deixar isso aqui, essa questão aqui colocada na audiência pública, para que, de repente, a prefeitura possa criar aí condições de fazer uma busca ativa dessas pessoas, né, para que possam ser assistidas, né? Aqui nós temos crianças que, de repente, de 1.088 para 744, quantas crianças estão aqui no meio que deixaram de ser verificadas, se elas foram pesadas, se elas receberam vacina ou não, outras questões que envolvem. A gente sabe que, obviamente, a família não levou lá. Então, por isso que eu estou trazendo aqui a questão da prefeitura, dentro das suas possibilidades, tentar, já que são 1.088 famílias, certamente sabe quem são, para fazer uma busca ativa desses beneficiários, porque no meio nós temos crianças menores de 7 anos. Tá? Então, deixo aqui, somente isso aqui consignado, não é uma pergunta, é apenas uma constatação. E se for feito a audiência pública, se for feito a ata desta audiência, eu gostaria até que, se possível, colocasse essa minha fala na íntegra, tá? Na ata, se possível. Tá bom? Deixar isso aqui constatado para que a gente possa pensar algum meio, alguma forma de fazer essa busca ativa dessas beneficiários, né? Já que estamos falando de crianças, né? Que precisam ser acompanhadas, né? E isso reflete, concluindo, obviamente, no índice, né, de desenvolvimento do próprio município, dentro da área da assistência social, o que dá uma melhor visibilidade do município de Canas, né, lá no governo federal, dentro do Fundo Nacional de Assistência Social. Tá bom? Então, só isso, presidente, que eu gostaria de perguntar e deixar também consignado as minhas considerações. Agradeço aí os esclarecimentos, né, e as providências que certamente serão tomadas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A palavra continua aberta a quem quiser fazer o uso dela. Está com a palavra o vereador Paulo César. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, os técnicos aqui da prefeitura, Manuel, Lucélia, Diego, e ao público que está nos ouvindo. As perguntas minhas são menos técnicas. Seria até uma certa curiosidade. Eu vi aqui viagens, né?
Essas viagens para Santos e Campinas, sobre o que trata? Para Santos, agora está sendo referência para lábios leporinos. E Campinas é referência de olho. Bom, interessante. Obrigado, senhor. E minha última dúvida é sobre até saber como que está em Canas as campanhas de vacinação. Eu acho que essa semana termina a campanha da gripe, né? Eu não sei se tem esses dados, porque nacionalmente assim poucas pessoas estão procurando os postos para tomarem as vacinas. Inclusive da Covid, que pelo site da prefeitura eu não vi. Assim, eu não vejo também informação de quando vai ter vacinação, se tem a vacina. Parece que a vacina acabou, que eu fiquei sabendo que foi até em Taubaté a semana passada e não tinha vacina. Eu só gostaria, até para a população ficar sabendo como que está essa parte, então, da vacinação. A gripe e Covid, né, que é bivalente, e se tiver outras informações sobre vacinação, aí pode deixar para o público também tomar conhecimento. Obrigado. Então, a vacina do Covid tem o dia certo porque ela vale só por 8 horas. Então, tem os dias certos. E nós já fizemos 2 campanhas da Covid e uma da influenza. Influenza tem todo dia e toda hora. Você pode chegar lá e já se vacinar contra a gripe. Agora, a do Covid, por ela ter essa validade bem próxima, né, são 8 horas só, aí a gente marca o dia e o pessoal vai lá tomar. Os acamados, os enfermos, quem não pode andar ou quem agenda, toma em casa. E tem a previsão eu liguei lá na semana passada e estava sem a vacina da Covid. Já tem. Já tem? Já tem. Foi ontem. Não. Hoje é segunda. Segunda, sexta-feira. Sexta. Saiu a nossa grade. Então essa semana deve ter vacinação? Tem, com certeza. Sabe a data ou não? Não, mas eu posso ver. Depois você pode passar para a gente. Passo e coloco no site também. Você tem a porcentagem das pessoas de Canas com vocês vacinada? aí ou não? Aqui Uma comigo média, não? mas eu tenho no quadrimestre anterior, eu tinha. Eu trago na Está próxima. alta, está baixa também? Não está, mais ou menos. Mais ou menos. Tá mais ou menos. Ela não está sendo bem... O pessoal não está procurada aderindo assim, bem, né? Ok, obrigado pela sua resposta. Obrigada. Sobre as campanhas, elas são divulgadas no Facebook, no Instagram da Prefeitura e também no site, lá na página principal. Aí eles fazem uma arte lá, colocam campanha de vacina, Covid, etc., põe a data, o local, são divulgadas lá. Tinha comentado, né, onde são divulgadas. No portal também está. Os agentes ligam. Olha, vai ter vacina aqui do Covid, vai abrir, está interessado, vai ter. Quer que vá em casa aplicar? Eu vejo sempre no Facebook. No Facebook. Mas o pessoal não está aderindo, viu? O pessoal não quer. Principalmente essa bivalente. Nós já fizemos 2 campanhas lá. Fizemos uma em janeiro e uma em março. Não foi boa, não. A palavra continua aberta para quem quiser fazer o uso. Nenê, falar alguma coisa? Nada? Não. Pois não, senhor. Senhor presidente, desculpa aí, mas esqueci de mais um detalhe, né? Apenas para colaborar aí com a questão aí da divulgação, de fato a prefeitura tem divulgado, sim, né? Eu tenho visto nas redes sociais, né? Tanto no portal dela, quanto no Facebook, quanto no Instagram, né? Eu, pelo menos, tenho conseguido ver lá, vereador, só para contribuir com a pergunta de Vossa Excelência.
Eu gostaria, senhor presidente, apenas de deixar aqui consignado que, muitas das vezes, quando a gente faz aqui algum questionamento, é sempre no intuito de buscar a melhoria do município, né? Eu sei que muitas das vezes a gente pode ser mal interpretado, mas na verdade em nenhum momento essa é a nossa intenção. E sim de buscar a melhoria, né, no município, em todos os sentidos. Nós estamos numa audiência pública, né, justamente para poder fazer esses questionamentos e sempre buscar melhorar. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Acho que melhorar faz parte de todos, né? Todos nós. Então, gostaria apenas de deixar isso aqui consignado, que eu sei que às vezes pode parecer que nós sempre fazemos crítica, e as que eu coloquei aqui não são críticas, e sim apenas questionamentos no sentido, no intuito de melhorar, tá bom? Estou falando isso porque às vezes pode transparecer, né, isso daí, e já estou deixando aqui explicado que em nenhum momento e sim no sentido de contribuir com a minha cidade, no melhoramento, né, do serviço público, no caso aqui da saúde, para a nossa população, tá bom? Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pela palavra. Nós agradecemos também suas perguntas, que são, às vezes, a gente não está pensando nisso, que o nosso trabalho de lá isso para a gente é rotina, mas para as pessoas, para vocês não sabem. Então, para a gente é importante, sim, esse retorno, esse feedback de vocês para a gente. Obrigada pelas perguntas. Continua aberta a palavra. Então, eu queria só, já que ninguém vai falar mais, eu queria pedir para vocês da saúde, as próximas audiências públicas, marcar para 18 horas, porque é uma exigência do Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas exige facilita mais para a população participar. Então, estou pedindo, já falei com o Emanuel também, né, mano? As nossas aqui nós vamos passar para as 18 horas também. Então, eu pedi para o pessoal da saúde também, se puder, para as 18 horas. Inclusive, senhor presidente, com licença, aproveitando que o senhor tocou no assunto, hoje nós temos umas 18, né? 18 horas. Que é referente ao cumprimento de metas do primeiro quadrimestre de 2023. Estão todos convidados, convocados, com todo respeito, a participarem, né? E atendendo já o que o senhor falou a partir das 18 horas. A prefeita municipal chegou aí. Quiser fazer as considerações finais, prefeita, está aberto o microfone. Não sei. Então tá bom. Sendo só para o momento, informa a todos os presentes e munícipes que acompanharam essa audiência através da internet ou aqui no plenário, que a partir das 15 horas terá início a reunião da Diretoria de Cultura, Turismo e Esporte para discussão do Plano Diretor de Turismo de Canas. E mais tarde, às 18 horas, audiência pública da Prefeitura Municipal de Canas referente ao cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre do Orçamento Fiscal de 2023. E nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente audiência. Agradeço a audiência e a boa tarde a todos. E logo estaremos ao vivo novamente a partir das 15 horas. Graças a Deus. Terminou.